Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou a Guta Nascimento, sou jornalista e estou aqui para moderar um bate-papo hoje, uma troca de informações sobre o tema do nosso webinar de hoje, que é o câncer por HPV. A gente vai falar sobre quais são os tipos de HPV que podem apresentar um risco de desenvolver o câncer, vamos falar quais os sintomas e, sobretudo, sobre a importância da vacinação contra o HPV. Para debater tudo isso, a gente tem conosco 3 convidadas. Eu vou começar apresentando a doutora Melissa Palmieri. Doutora Melissa, seja muito bem-vinda, muito obrigada aí pela sua participação, viu? Muito obrigada, Guta. Obrigada a todos aí na nossa audiência e ao Instituto Lado a Lado pela Vida, que faz esse serviço relevante aí para a nossa sociedade. A doutora Melissa é uma grande especialista nesse assunto, ela é médica do Gabinete da Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de São Paulo, ela é especialista em vigilância em saúde pelo Ministério da Saúde, é diretora da ESPIM Regional de São Paulo e ela também é integrante do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente vai ter muito o que conversar com a doutora Melissa. Quem também está conosco é a doutora Carla Lucato. Muito obrigada, doutora Carla, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto tão importante e que vai ajudar bastante os pais e os adolescentes a se informarem melhor. Sim, com certeza. Doutora Carla é médica pela PUC de São Paulo, ela é pediatra e ebiatra pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela também atua em consultório particular em São Paulo e Jundiaí, cidade aqui do estado de São Paulo. Ela é mestranda em saúde pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, também teremos muito o que perguntar aí para a doutora Carla. Quem também está conosco, e é um prazer ter você aqui com a gente, é a Valquíria Ferreira da Silva. A Valquíria é pedagoga, psicopedagoga, e ela é vice-diretora de uma escola estadual de São Paulo, a Escola Professor Paulo Rolim Rosa. Então, Valquíria, muitíssimo obrigada pela sua participação, vai ser interessantíssimo e importantíssimo te ouvir, viu, sobre o que os nossos jovens, né, a relação deles, a conscientização. Então, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite. Estou lisonjeada de estar com vocês. Muito obrigada. Perfeito. Olha, vamos começar. Doutora Melissa, a gente vai começar com você de uma maneira muito básica. Por favor, explica para a gente o que é exatamente o HPV, como é que ele se manifesta, o que acontece com o corpo da pessoa quando ela é infectada pelos vírus, se os sintomas são evidentes, assim, um raio-x básico do HPV, por favor. Perfeito. O HPV ele é a tradução do papiloma vírus humano e que conglomera um grupo de mais de 200 vírus relacionados, né, a as manifestações que serão causadas por essa infecção. Então, dentre esses vírus, existem os tipos de vírus oncogênicos ou de alto risco, que são aqueles associados a diferentes tipos de câncer, incluindo, nós vamos falar bastante aqui de câncer de colo de útero, ânus, garganta, boca e garganta, pênis, e os outros não oncogênicos de baixo risco, que são os relacionados à manifestação clínica de verrugas genitais. Falando de tipos, eu acho que é importante nós falarmos desse alto risco que pode levar ao desenvolvimento, né, de câncer, como eu falei. Existem tipos conhecidos que o 16 e o 18 são os mais conhecidos, nós vamos falar bastante deles, mas também existem outros, 31, 33, 45, 52, 58. E tem aqueles relacionados aos não oncogênicos, que é o 6 e o 11, também vamos falar bastante. E como você falou, como é que ele vai se manifestar? De formas diferentes. Como eu já falei, alguns vão causar as verrugas, que são como se fosse crescimento, inchaço na área genital. E os outros tipos, né? Existem alguns tipos que vão ficar assintomáticos, ou seja, tá lá infectado, não está aparecendo nada, e só vão ser detectados através de exames específicos, como, por exemplo, o teste de Papa Nicolau ou o teste de tipagem de HPV.
E também o vírus ele tem essa competência esperta dele, né? Que a gente fala que ele permanece por um tempo latente no corpo por anos sem causar sintomas e de repente ele ocasiona aí todas as manifestações importantes, desde as de baixo risco, como eu falei, as verrugas, como a de alto, que são as gravíssimas relacionadas ao câncer. Certo. Nessa radiografia, assim, inicial, digamos, assim, só para a gente, né, todo mundo conhecer um pouquinho mais tecnicamente sobre o que é o HPV, doutora Carla, em relação a tratamentos, quando uma pessoa tem a suspeita de estar com a infecção por HPV, onde que ela pode começar o tratamento? Como é que é a jornada do paciente infectado por HPV? Normalmente eles vão desconfiar por ver verrugas ou ter alguma sensibilidade na região anogenital, e criança ou adolescente e, e nós, na suspeita, vamos estar encaminhando para fazer os exames para detectar o HPV e poder tratar. Agora, tratamento mesmo, aí teriam que ser os ginecologistas especializados em infanto-puberal. E os adultos jovens também, os ginecologistas. Então, seria o caminho do médico de confiança, que seria o ginecologista nos adultos jovens, e nas crianças e adolescentes vão para o pediatra para ter a maior vivência, se é aquilo ou não, para poder tratar e junto com o ginecologista. E posso só complementar que eu acho importante? Eu acho que ela deixou claro os principais profissionais que acabam tendo a interface, mas às vezes a pessoa, por causa de uma verruga, cai num dermatologista também, né? Então, o importante eu acho, a pessoa detectou algo estranho, procurar aí o profissional médico para começar essa investigação. Eu acho que esse é o recado, né, que ela deixou bem claro, e com certeza os profissionais mais abordados são esses, e aí tem as terapias aí, de acordo com a manifestação clínica. Doutora Melissa, pegando um gancho no que a senhora acabou de colocar também, pode falar um pouquinho mais sobre quais esses tipos de HPV que apresentam um risco maior de desenvolver o câncer? Como é que se dá essa transição para o câncer? É muito interessante com relação ao comportamento do vírus. Nós temos, como eu falei, eu não gosto de chamar benigno ou de baixo risco, porque de alguma forma eles ocasionam alguma manifestação clínica. Mas existem esses que ocasionam a verruga que tem uma manifestação clínica muitas vezes mais precoce. Então, por ser, entre aspas, benigno, acontece essa manifestação clínica mais precoce, você procura o médico mais rápido e faz aí os tratamentos, como a gente falou, né? Quando vai num ginecologista, tem uma verruga importante, existem tratamentos que queimam a verruga, são tratamentos que a gente sabe que para a mulher e para o homem são dolorosos, por isso é importante fazer as medidas preventivas que a gente vai falar, porque mesmo havendo tratamento, não é tão simples assim, é uma jornada. E com relação ao comportamento dos vírus de alto risco, o que acontece? Eles ficam lá na membrana basal, que a gente fala, numa parte interna da mucosa da região genital, ele fica lá dormindo, eu vou também colocar entre aspas em berço esplêndido, até o momento, muitas vezes, 10 anos depois, ele começa a migrar para a superfície, já ocasionando as alterações celulares pré-cancerosas. Quando a mulher acaba fazendo seus exames preventivos, ela consegue detectar isso mais precocemente, até as manifestações cancerígenas e visíveis, né? Que às vezes a mulher, por não ter feito toda essa jornada de prevenção, quando já tem uma manifestação de câncer, uma lesão, né, uma lesão importante para ela, feia, estranha, dolorosa, aí ela vai procurar o médico, que aí é um processo já, eu diria, crônico, porque o vírus ele continuou replicando essas células de malformações
e aí sim aparece essa manifestação clínica, que obviamente existe tratamento, mas o ideal sempre é precocemente ser detectado para melhor aí as possibilidades de cura mais rápido, enfim. Então essa é a relevância aí dessa história. E eu acho que também é importante falar a questão de que, às vezes, Guta, algumas mulheres chegam hoje num ginecologista e aí fala assim, mas foi o meu parceiro agora que me passou. E isso é um mito, porque, como eu falo, a história do vírus, ela é crônica, você acaba nem sabendo com quem você se expôs aí no passado. Então, tentar achar culpados, eu acho que o culpado é o vírus, nós temos que ir atrás desse tratamento. Perfeito, perfeito. Excelente se colocar e ressaltar esse ponto. Passando agora para você, Valquíria, de modo geral, qual é a conscientização dos jovens sobre o HPV? O que que você vê na escola onde você trabalha e nessa sua trajetória aí na educação? Então, falta campanhas que orientem melhor os pais, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Os jovens hoje em dia, eles são muito dispersos. Nós tivemos uma campanha há pouco tempo na escola para colocar o calendário de vacinas em dia. E o que nós percebemos? A caderneta deles é muito desproporcional em relação ao calendário das vacinas. Teve jovens aqui que receberam 5 vacinas. Quer dizer, as vacinas não batem. Por quê? Porque falta uma conscientização em relação aos pais. Essa conscientização, essas campanhas, elas precisam chegar primeiro para os pais para poder os alunos se apropriarem, porque senão eles não tomam a vacina. Certo, muito importante, Valquíria, você colocar esse papel, ressaltar esse papel dos pais, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí para frente. Queria voltar num ponto com a doutora Melissa, que é a infecção genital, por tudo que vocês falaram até aqui, ela, né, por HPV na população em geral, ela é comum. Podia explicar um pouquinho mais sobre as formas de contágio? Quais são as formas de contágio e como é que as pessoas podem se prevenir? Perfeito. A principal forma de transmissão é contato pele com pele infectada. Então, todo mundo fala, quando se fala de HPV, pensa somente no contato sexual, que é importante, né? Então, você pode, em prática de sexo vaginal, anal, oral, mas muitas das vezes a gente sempre fala, não há necessidade de penetração, basta a pele com pele estar infectada, ter encostado e aí você acaba transmitindo. É importante também ressaltar que mulher que não tratou, está infectada e durante o trabalho de parto é um parto vaginal, ela pode passar esse vírus para o seu bebê e dar uma manifestação grave. Ela é rara, mas é uma papilomatose laríngea, que é uma doença muito grave de verrugas na região de cordas vocais do bebê. É um sofrimento para essa criança, porque ela tem várias recidivas. Então, a importância aí de prevenção. A prevenção, obviamente, quando a gente fala de qualquer infecção sexualmente transmissível, o preservativo, número 1, para não prevenir só o HPV, mas como outras doenças. Mas a questão com relação ao HPV é óbvio, quando você está usando a camisinha, você está prevenindo, mas aquela porção externa da camisinha, se tiver lesão, obviamente tem risco de passar, mas isso não quer dizer que não é para usar, por tudo que eu já expliquei. E também limitação de número de parceiros sexuais, obviamente, isso daí é uma forma de você reduzir exposições. E a principal, que nós vamos falar bastante, é a vacinação. Eu já trouxe até meu fundo de tela aqui, lembrando, a vacinação contra o HPV. Sim, vamos falar muito, muito, muito de vacinação, sim, e da importância. Antes, queria só tirar uma dúvida, doutora Carla, em relação às verrugas genitais, né? Como é que se identifica as verrugas genitais e diferencia elas das verrugas que nascem, por exemplo, em outras regiões do corpo? A verruga do HPV, ela acontece como se fosse
lisas, um pouquinho maiores, e, e a identificação, a maioria das vezes, é visual mesmo. Nas crianças e nos adolescentes, a gente não até os 21 anos, não costuma fazer o Papa Nicolau e a coleta do material. Então, mas muitas vezes fica difícil diferenciar. Por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando, olhando, mas basicamente seria isso. Passando agora a palavra para a doutora Melissa. Doutora Melissa, falando ainda sobre as verrugas genitais, você pode descrever um pouquinho para a gente, que é leigo, como é que se dá essa relação entre o HPV, a verruga genital e o câncer? Sem dúvida, de acordo com o tipo de vírus que a pessoa vai se infectar. Como eu falei, tem mais de 200 tipos, e eu já, no início da nossa conversa aqui, eu já sinalizei, por exemplo, se ela for infectada pelo 6 e o 11, ela vai desenvolver essas verrugas genitais. Se ela for os principais, aí o 16 e o 18 e os outros que eu já cheguei a falar, ela vai desenvolver câncer. E lógico, dependendo da constituição biológica, né? Se é uma genitália masculina, feminina, vai ter aí as manifestações clínicas na região aí onde esse vírus vai estar no início, quando eu falo câncer, ele fica lá silencioso, latente, depois vai vir as manifestações relacionadas aí a essa infecção. Certo? E uma outra pergunta, doutora Melissa, a infecção acontece de formas diferentes no homem e na mulher? Olha, o mecanismo de infecção são semelhantes, como eu já expliquei, mas as manifestações e complicações elas vão variar. Então, a mulher, por exemplo, ela vai ter o risco de desenvolver câncer do colo de útero, enquanto os homens, eles podem desenvolver o câncer de pênis, boca e garganta, ânus, o ânus também na mulher. Então, assim, e aí, como eu falei, a transmissão vertical que a gente fala, quando a mulher é infectada, ela pode passar para o bebê. Então, é importante você entender essas formas diferentes da manifestação desse vírus que causa grandes danos aí, tanto em homens quanto mulheres. Certo. E entrando agora especificamente na questão da vacinação, perguntando para você ainda, doutora Melissa, no Brasil acho que existem dois tipos, né, de vacinas contra o HPV. Qual a diferença entre elas? E uma é mais eficaz que a outra? Tem alguma correlação? Olha, no Brasil, as vacinas disponíveis atualmente são duas, tá? Nós temos a que eu deixei no meu fundo aqui hoje, que é a quadrivalente, disponível no SUS. Ela vai proteger contra os tipos 16 e 18, que são de alto risco, e os 6 e o 11, que são os de baixo risco, que causam as verrugas genitais. E este ano chegou uma vacina disponível somente em serviços privados, que é a nonavalente. E ela vai ampliar a proteção para mais 5 tipos oncogênicos, que são o 31, 33, o 45, o 52 e o 58. Todas as vacinas disponíveis são altamente eficazes, tá? A questão de eventos adversos também muito semelhantes. O que muda é a ampliação de cobertura dos tipos de vírus, como eu expliquei. Então, por exemplo, esses adicionais ampliam a cobertura dos tipos de vírus que causam o câncer de colo de útero na mulher de 70% com a quadrivalente para 90% a cobertura dos tipos aí causadores quando você vai para uma nonavalente. Então, lógico, teve no passado uma bivalente, que ela não está mais disponível no Brasil, eu acho que nem vale a pena a gente falar sobre ela. Certo. E doutora Carla, falando especificamente assim, a importância da vacinação para os jovens, qual é a importância da vacinação contra o HPV na vida dos adolescentes? Quais os riscos que um adolescente sofre ao não se vacinar? Como é que a vacina protege? Se você puder falar um pouquinho especificamente sobre os jovens, a vacinação. Hoje em dia, tá, inclusive, é o tema do meu mestrado, né? Eu estou fazendo mestrado num qualitativo sobre a percepção dos adolescentes sobre a vacinação. E, infelizmente, os adolescentes são, ali junto com os idosos, os que são menos vacinados. Porque o adolescente já começa a ter uma certa autonomia, já fica mais difícil dos pais segurarem, né? Um adolescente para ser vacinado contra a vontade, e também
como já foi dito, é pouco falado, né, da importância da vacinação. Fica muito mais, a vacina que é obrigatória, que não é obrigatória. E aí também tem toda aquela polêmica. Mas também, como já foi dito aqui pela doutora Melissa, muitas vezes não vai ser só por via sexual a transmissão, né? Pode ser por fômites, então, área de banho, banheiro, ou de um adulto que às vezes esteja infectado e pode ser na manipulação do cuidado ou, infelizmente, no abuso. E então, assim, esse pensamento de não vou vacinar. E também outra coisa, a gente tem que pensar que a vida sexual do adolescente, embora hoje em dia está cada vez mais cedo, você tem que estar tomando a vacina antes de começar o contato sexual, né? E também não é porque tomou a vacina que vai começar a ter a vida sexual do câncer. Essa noção e da importância que é de vacinar, porque ainda hoje é muito influenciado os pais, né? Eles têm que ter, ainda mais porque a monovalente é só no particular. Então, a importância seria estar lembrando e vinculando a vacina do HPV com a prevenção do câncer e lembrar que não é porque vai vacinar que vai começar a ter relações sexuais. A importância é a prevenção antes da vida sexual ativa. Ela deixou muito claro que a janela de ouro é na adolescência, razão pela qual a vacina está disponível no SUS. E aí eu sei que vocês vão abordar esse tema, né? Ela já falou de baixa cobertura vacinal, de conhecimento, mas eu quero falar sobre o aspecto imunológico. A janela de ouro também existe o aspecto imunológico, que a melhor produção de anticorpos acontece quanto mais cedo. E aí eu sempre faço um paralelo, né? Na nossa vida, quando a gente vai para uma festa jovenzinho, né? Quem está assistindo a gente depende da idade, mas eu lembro com os meus 20 anos que eu ia para uma festa, ficava acordada a noite inteira, o dia seguinte estava normal, meu organismo estava jovem, né? Agora, já depois dos 40, eu vou numa festa, começa a chegar 1h da manhã, 2 eu quero ir dormir, porque senão o dia seguinte eu vou estar arrasada. Então, assim, sobre o aspecto imunológico, o adolescente produz melhor anticorpos. Então, para você ter uma proteção lá na frente, que ele nem vai vislumbrar a importância do comportamento preventivo que ele teve na adolescência, vai ser essencial para a vida dele no futuro. Certo, é muito importante isso que você ressaltou, né, dessa janela de ouro, desse período da adolescência. E aí, Valquíria, por tudo isso que a doutora Carla falou, essa radiografia, e pelo que você colocou já anteriormente, da relação do jovem com a vacinação, como é que você acha, de um ponto de vista geral, como é que a escola pode contribuir nessa questão da vacinação? O que que você acha que precisa ser implantado na rede de educação, né? Essa coisa interdisciplinar com a saúde. O que você acha, como é que você acha que a escola poderia contribuir mais para diminuir, tentar diminuir essa baixa taxa de adesão, né, dos adolescentes? Nossa, ouvindo as leituras aqui, o pensamento vai longe, né? Porque, igual a doutora Lucato falou agora há pouco, é difícil quebrar paradigmas em relação às famílias. Essa parte de que camisinha, vacina, a gente está. Eu já ouvi isso, por isso que vou colocar. Vocês estão incentivando meus filhos a terem relação. E não é verdade, né? Pelo contrário. Então, essa quebra de paradigma em relação às vacinas, em geral, hoje em dia é a nossa maior luta. Em relação ao ambiente escolar, quanto mais campanhas, volto a dizer, quanto mais campanhas nós tivermos, fica mais fácil a gente entrar na mente deles e resgatá-los. Porque é aquela coisa, né? A educação liberta e o conhecimento é essa ponte. Porque os adolescentes, eles são muito intensos, né? Muito intensos. Então, quando a gente consegue direcioná-los, é uma coisa importante, olha,
é o seu futuro, é a sua saúde, aí vai embora. Mas o quebrar os paradigmas ainda continua sendo mais difícil para nós. Certo. Doutora Melissa, falando de modo geral agora, a vacina protege contra todos os tipos de HPV? Quantas doses são necessárias para a imunização completa? Bom, vamos lá. A vacina vai proteger contra os tipos contidos, né? Os mais comuns e os de maior risco, como eu já falei, para câncer e verruga genital, com relação a todas as duas que eu já diferenciei, mas não contra os 200 tipos, né? Então, mas ela tem total relevância nesse aspecto. Por outro lado, com relação às doses, né? A imunização completa geralmente requer 2 ou 3 doses, a depender da idade que a vacinação é iniciada. Então, a vacinação é recomendada para gênero neutro, ou seja, meninos e meninas, e esse público-alvo a gente já deixou bem claro, principalmente são os adolescentes. Então, com relação à faixa etária, 2 doses com intervalo de 6 meses para 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias e 3 doses, que seria no momento 0, 2 meses e 6 meses, para acima de 15 anos até 45 anos, ou em imunossuprimidos, são 3 doses também, quando a gente contempla aí abaixo da faixa etária de 15 anos. É óbvio que sempre, como eu falei, tem que saber aonde está disponível essa vacina, se no serviço público ou no serviço privado, dependendo da vacina. No caso de pacientes imunossuprimidos, né, pacientes que convivem com HIV/AIDS, existe a gratuidade fora do público usual, que é de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, as pessoas devem sim procurar saber dos seus direitos, né? Existem os grupos que a gente fala de que obtém a vacina através dos Centros de Referência de Imunobiológico Especial, que são grupos mais vulneráveis que o governo dá disponibilidade gratuita. Então, olhar pacientes transplantados, pacientes oncológicos. Então, é importante, é relevante ir atrás dos seus direitos. E hoje em dia tem Google, né, Guta? Joga lá, tem o direito, né? Então, procure saber para depois obter aí o benefício. Sim. E, doutora Melissa, acho que também seria importante falar, por tudo isso que a Valquíria colocou, né, ela que tem esse contato muito intenso com os jovens, o que a doutora Carla também colocou, a gente sabe que tem a questão da falta de informação e também tem uma questão de informações erradas, de fake news, enfim, muita coisa envolvida nessa discussão da vacinação por HPV, de HPV. Então, contra o HPV. Então, você pode explicar, por favor, deixar assim bem claro para todo mundo, se a vacina pode causar alguma infecção pelo vírus, como é que ela funciona contra o HPV, tem alguns eventos adversos após o uso dela, falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, a vacina funciona o quê? Estimulando o nosso sistema de defesa a produzir anticorpos contra os vírus que estão relacionados. Os eventos adversos são geralmente leves e temporários, no máximo até 72 horas. Se acontecerem, porque não vai acontecer em todo mundo, eles cessam, eles terminam. Os mais usuais, eles são dor no local da injeção, ficar durinho, vermelhinho, febre ou dor de cabeça. Esses são os mais comuns, tanto na vacina quadrivalente quanto a nonavalente. Agora, a vacina está dentro do grupo das inativadas. Ela não tem material genético do vírus para ter competência de causar doença. Muito pelo contrário. O desenvolvimento dessa vacina ele é bem de inovação tecnológica. Ele copia a casca do vírus com as proteínas aí de reconhecimento, mas ele tira o que está dentro do vírus, que seria o material genético. Então, por isso que a gente fala que é uma vacina inativada. Então, não tem competência alguma de ocasionar a infecção. A grande fake news que acabam veiculando aí são fake news relacionadas, porque a vacina de HPV ela é uma das grandes vítimas de fake news. Se existem 3 vacinas que recebem muitas fake news, é a de Covid, a de HPV e a de rotavírus. E a de HPV, a minha colega já colocou, né? A doutora Carla já colocou a questão de falar que estimula a atividade sexual, isso é uma falácia, ou seja,
Os estudos cada vez mais mostram que quem se protege vacinando-se precocemente vai desenvolver um comportamento preventivo para a vida. Então, se o pai já começa com essa atividade de prevenção já, eu diria, introjetada na cabeça do seu adolescente, ele vai ser uma pessoa muito mais responsável no futuro. Então, já quebra essa falácia. Com relação à questão de evento adverso, existem inúmeras falácias e mentiras falando que vai dar convulsão, que vai alterar o sistema nervoso, e já foi totalmente desmistificado. Mas a fake news é uma indústria que tem um dinheiro por trás, que tem um financiamento por trás de interesses escusos. E as pessoas continuam divulgando para ter clique, informação, ganhar dinheiro com isso. E nós não temos que dar ouvidos a essas histórias. Tem que realmente pesquisar aí sites de Ministério da Saúde, de sociedade científica, e essa vacina tem salvado, eu acho assim, a Austrália, ela é um país que é exemplo para vacinação de HPV, e ela diz que ela vai eliminar o câncer de colo de útero, porque eles têm um programa de sucesso em escolas há mais de 10 anos. Então, olha os benefícios que um país que leva esse tema a sério colhe, e nós temos que colher esses benefícios aqui no nosso país também. Com certeza, a gente fala tanto, né, a gente sonha tanto, de uma vacina contra o câncer, a gente fala: "Mas ela já existe", né, e é fantástico que alguns países estejam nesse caminho de praticamente zerar os novos casos de câncer de colo de útero pela questão da vacinação. Valquíria, falando um pouquinho sobre isso, você percebe no seu contato aí na escola, com os adolescentes, essa questão das fake news, existe muita, não só falta de informação, mas informações erradas sobre a vacinação? Sim, nós temos bastante. A professora de biologia, ela tenta, aliás, são temas específicos, né, dentro do currículo que ela tenta trabalhar. E quando chega nessa parte de doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, os bate-papos que existem, as perguntas, muitas vezes chegam a ser perguntas até infantis, né? Coisas lá da infância mesmo, não chega nem a ser da parte que envolve a adolescência, porque foram coisas que eles ouviram, né? Ficou introjetado neles, e aí quando eles chegam na aula de biologia, eles querem, né, tirar essas dúvidas. E hoje em dia, com as fake news, infelizmente, é triste se ver, né? Então, cabe à escola trabalhar, né, nessa situação. Mas a gente não consegue, né, abranger os 100%. A gente consegue abranger situações pontuais. E a vontade, principalmente a nossa, da parte da gestão, é que seja realmente algo bem maior. Então, eu volto, novamente, vou ser bem chata nesse sentido, porque ouvindo vocês agora, o coração fica, nossa, olha, quanta coisa, né? Coisas que hoje eu estou aprendendo e que eu quero que eles aprendam. Então, a mente fica, nossa, vamos pensar numa campanha, vamos pensar em algo diferente. E, nesse sentido, eu estou bem feliz de participar com vocês. Sim, essa é a nossa missão, assim, né, eu acho que do webinar, é trazer mais consciência sobre os assuntos, para você que está assistindo a gente, se puder compartilhar, para que mais pessoas tenham essa consciência. Olha quanta coisa a gente aprende, né, por mais informação que a gente tenha, é sempre nessas trocas, nesses bate-papos, e aí eu agradeço demais a participação de vocês, falando dessa maneira muito clara, muito informativa, muito coloquial, que é muito importante para a gente poder fazer com que mais pessoas, né, se interessem pelo assunto, aprendam e compartilhem um conhecimento sério, conhecimento seguro. Então, Valquíria, muitíssimo obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de agregar isso que você trouxe dessa realidade do desconhecimento dos jovens em relação à sua própria carteira de vacinação, não saber
saber as vacinas que tomou, tudo isso é muito importante para que a gente consiga contribuir, todos nós como sociedade, né, por políticas públicas mais efetivas aí na área da saúde. Então, muito obrigada pela sua participação. Doutora Carla, a gente vai também para as considerações finais. O que que você gostaria, doutora Carla, de deixar como uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre essa temática? Eu acho que o primeiro recado iria para os colegas, que eu acho que nós, como pediatras e pediatras, temos que lembrar de checar a carteirinha de vacina, porque o fato de checar o adolescente, eu falo muito para o adolescente pegar para ele, olhar para ele ver, né? De pênis, né? Pênis, que é tão importante para eles, com certeza eles não vão ser contra. Então, eu acho que os profissionais têm que checar e os pais também têm que estar lembrando que a carteirinha de vacinação é um documento. E o mais importante, vacina tanto de iniciar a vida sexual, de transmitir doença, não existe. Existe a prevenção do câncer. E eu é que agradeço. Certo, muitíssimo obrigada, viu, doutora Carla? Não, muito importante esse apelo que você fez aos profissionais também, né, aos pais, essa chamada de consciência para os adolescentes, é todos nós, enquanto sociedade, fazendo a nossa parte para que a gente possa diminuir essas estatísticas que são tão altas, né. E aí, para terminar, doutora Melissa, agradecendo demais sua participação, sempre um prazer ouvi-la. Você fala de uma maneira muito clara, muito informativa, de uma maneira que todo mundo, mesmo as pessoas mais leigas, conseguem entender, e isso é fantástico, né? Passar o conhecimento sobre saúde dessa maneira. Então, muito obrigada pela sua participação. O que que você gostaria, o que que você acha que a gente poderia falar mais, alguma coisa importante que ficou, e uma mensagem final para quem está nos assistindo? Eu quero lembrar da estratégia global da Organização Mundial da Saúde para acelerar a eliminação do câncer de colo do útero, lançada em 2020. E ela se baseia em 3 pilares essenciais, que é a vacinação, o rastreamento e o tratamento desse câncer. E a implementação bem-sucedida, ela pode reduzir em 40% os novos casos da doença e salvar 5 milhões de vidas até 2050. Então, foi a primeira vez que 194 países se comprometeram, e o Brasil se inclui nesse comprometimento, a adotar essa resolução da Assembleia Mundial da Saúde. Né? Então, tem que cumprir as seguintes metas até 2030, que está batendo na trave aí, colocar todos os países no caminho da eliminação, que é 90% das meninas totalmente vacinadas com a vacina contra o HPV até os 15 anos de idade, 70% das mulheres examinadas antes dos 35 anos e novamente antes dos 45 por meio de testes de alta precisão, e 90% das mulheres diagnosticadas com câncer de colo recebendo tratamento. Né? Então, o Brasil ele adota essa vacinação de gênero neutro, existe a disponibilidade da vacina, mas há muito que melhorar para que nós tenhamos sucesso nesse comprometimento aí de salvar vidas. É esse o recado que eu queria deixar. Muitíssimo obrigada, viu, doutora Melissa? Muito obrigada a todas vocês, muito obrigada a você que está nos assistindo por estar juntos nessa campanha com a gente, né, de ganhar mais conhecimento para levar adiante uma consciência maior. A gente viu o quanto é importante conscientizar os jovens, o quanto é importante conscientizar a população de modo geral, né? A gente sabe muito pouco, a gente falou muito sobre os jovens, porque existe essa janela de ouro, como vocês colocaram, mas também de um modo geral, né? A nossa população como um todo. Então, para você que está nos assistindo, o nosso muito obrigada, compartilhe com o máximo de pessoas que você achar, para quem toda essa informação vai ser relevante, e até uma próxima.